Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. Pode tomar seu assento. Meu coração se alegra em estar aqui com os irmãos. E eu fiquei mais feliz por duas coisas. Primeiro porque eu sonhei esta semana que eu estava pregando aqui, que Deus me dava uma mensagem para entregar para uma pessoa. Eu falava, mas quem é, Senhor? E o Senhor falava assim, é o nome da primeira mulher feito na Bíblia, criada por Deus, Eva. Eu falei, meu Deus, né? Aí o pastor presente visitante, quem está visitando a igreja? Foi um sonho, irmã Eva, eu não sei, eu vou dizer o que eu sonhei, é que tinha alguém da sua casa, da casa da irmã Eva, do meu sonho, tinha alguém que estava preso a algo e o Senhor dizia que era o advogado dessa pessoa. Amém? Aleluia. E advogado, tem advogado aqui nessa noite? Tem algum advogado aqui? Tem uma coisa difícil, é advogado, né? Ele deixa, a gente tem que entregar, assinar, deixar tudo na mão dele e confiar que fica sem notícia, fica sem resposta e tem que esperar, dá vontade de ligar, doutor, não tem nada. E ele fala, não, é que o processo está rolando, é assim, é desse jeito, o juiz devolveu, e isso, então advogado a gente confia. Tem que confiar. E a segunda coisa é a mensagem que eu trouxe para pregar para vocês. Eu desde terça-feira, quarta-feira, que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, de Êxodo capítulo 3, é uma mensagem de liderança. E aí eu cheguei aqui e eu relutei. Eu falei, não, eu vou pregar sobre João capítulo 20. Não, eu vou pregar sobre Marcos capítulo 5. E aí a pastora Kátia falou sobre Eliseu queimando tudo, não querendo voltar atrás para seguir o ministério, o seu chamado. Então eu não vou deixar de falar daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Diga assim, a sarça, é bem português, bem do interior mesmo. Diga a sarça, ainda queima. Êxodo capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, o que ele disse? E Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Amém? O grande príncipe dos pregadores, Moody, ele traçou Moisés, a vida de Moisés, em 3 estágios, porque Moisés, ele deu um grande prejuízo para a humanidade. O projeto de Deus é que o homem vivesse até 120 anos. Moisés viveu até 120 anos. Mas no Salmo, quando ele ora, ele pede para o Senhor até 80, 60, 70, 80. E Deus ouve a voz de Moisés. Imagina, irmãos, nós com 120 anos, com a mente lúcida, pregando, trabalhando, fazendo a obra de Deus, né? Pois bem, Moody dividiu a vida de Moisés nos 3 estágios. O primeiro estágio, os 40 anos do Egito, o Moisés, ele é tirado das águas, ele é saído, ele é hebreu, ele é tirado das águas pela mão da filha de Faraó, que queria ser mãe, mas não podia. Quando a mãe dele o coloca no cestinho e o deixa no rio Nilo, ela não está fazendo nenhuma loucura, ela não está deixando o menino a Deus dará, e nem deixando ele a perigo de crocodilos ou de hipopótamos gigantes, porque naquela região do Nilo não havia esses animais.
Até porque, imagine a espessura do couro, da pele da filha do faraó, que ia tomar banho num rio infestado de crocodilo. Não havia crocodilos naquela região do Nilo. A questão é que o Nilo era o deus da fertilidade para os egípcios. Tanto é que quando surge a praga do sangue sobre ele, era para mostrar que a vida do Deus que gerava a vida havia se extinguido. Deus está dizendo: eu matei o Deus de vocês, o Nilo não vai dar vida, ele agora é sangue, ele agora é morte, ele agora perdeu o seu poder. Pois bem, quando Joquebede coloca Moisés num cestinho, ela prepara tudo, inclusive Miriam, para ir ao lado, caso o cestinho virasse, porque a ideia dela, ao ver a filha de Faraó banhando-se no Nilo, ela apelou para o sentimento do quê? De mãe. Ela quer ser mãe. Meu Deus, ela escondeu Moisés 3 meses, ela não iria entregá-lo agora à morte. E quando Moisés chega e a filha do faraó vê, havia uma ordem, um decreto do seu pai para que matasse todos os meninos dos hebreus. Mas quando ela vê, ela não pode fazer, porque tudo que ela queria era ser mãe. Então não sai da sua placenta, não sai do seu ventre, mas sai do ventre das águas, da placenta do Nilo, aquilo que ela vai chamar de filho. Moisés não é qualquer um, ele é especial, ele é chamado por Deus, ele é vocacionado por Deus. Então Moody diz que os primeiros 40 anos de Moisés, ele se perde, e ele acha que ele é alguém, de tal ponto, irmãos, que ele quer ser egípcio e quer ser hebreu. E então ele mata um egípcio um dia, querendo ajudar o povo hebreu. E o que ele faz com o soldado que ele mata? Ele enterra na onde? Na areia. O pior lugar, a pior sepultura para você esconder um pecado, para você esconder uma vergonha, para você esconder alguma coisa, é a areia, porque a areia, o vento leva e ela traz à tona. Se você quer escrever algo que se apague logo, como Jesus fez, escreva na areia. Se você quer enterrar algo, sepultar algo para sempre, não é na areia. Então ele tenta esconder, porque ele acha que ele pode, porque ao mesmo tempo ele sente-se como príncipe do Egito. E aí ele é descoberto. No outro dia, 2 hebreus estão brigando, e ele quer ser juiz de paz, e ele diz para aqueles homens: irmãos, por que vocês fazem isso? E eles olham um para o outro e dizem: o quê? Você agora quer ser juiz sobre nós? Será que você também quer nos matar e nos enterrar na areia? E isso chega ao ouvido de Faraó, e o Faraó decreta no coração dele: eu vou mandar matar Moisés. Mas não podia ser de qualquer maneira, tinha que ser por um acidente. Moisés, ao saber disso, ele some, ele foge, e aí ele vai para o deserto de Midian, irmãos. E aí é o segundo estágio da vida de Moisés. Esses 40 anos de deserto, irmãos, ninguém é príncipe no deserto, ninguém é príncipe de pedras, ninguém é príncipe sobre ovelhas, sobre cabras. O príncipe reina no palácio. Agora Deus está mostrando para Moisés que ele não era ninguém. Se nos primeiros 40 anos ele sentia-se alguém importante, agora ele é o quê? Ninguém. Diga assim: sem Deus, eu sou ninguém. E ele fica 40 anos, irmãos, olha só, todo o privilégio que ele teve. Ele era palaciano, ele viveu na cultura mais profunda da época, mais rica da época, mas agora é deserto, é na terra de Jetro, é de Reuel, é no meio das cabras, das ovelhas, dos pastores de ovelhas, é no meio das pedras, do sol quente, escaldante, queimando a sua cabeça. Então ele se sente o quê? Um ninguém. E assim Moody diz. E o terceiro estágio, segundo Moody, é quando Moisés se sente alguém, porque Deus vai no meio do nada e o chama ele para fazer a sua obra, e o detecta no meio da terra esquecida, no meio do deserto. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar. Quando ele estava, ou ele se achava
esquecido por tudo e por todos. Ele deixa no Egito a sua mãe, ele deixa no Egito o seu pai, ele deixa no Egito o seu irmão Arão, ele deixa no Egito a sua irmã Miriam, ele deixa no Egito tantas coisas, tantas lembranças, tantas memórias de tenra idade, de jovem ou de homem formado. Ele deixa para trás lembranças boas, ele deixa o desejo que havia no coração de servir ao Deus que ele nem conhecia direito, ele ouvia falar, ele sabia que Deus tinha um propósito, que havia um projeto de um dia, ou uma promessa de um dia Deus tirar aquele povo dali. Mas Deus não ia trabalhar com alguém orgulhoso, Deus não iria trabalhar com alguém presunçoso, Deus não iria trabalhar com alguém que sentia-se maior do que os outros. Ao sair do Egito pelas mãos de Moisés como príncipe, ele seria rei, e ele diria: eu tirei porque eu sou um príncipe de Deus, um príncipe do Egito. Mas quando Deus o chama, Deus faz ele se despir da sua realeza, porque no versículo 5 do capítulo 3, quando ele se aproxima de Deus, a primeira coisa que Deus diz para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Era a primeira coisa que Deus estava dizendo para Moisés: você agora não é príncipe, você agora é servo. Príncipe usa sandálias, servo, escravo anda descalço. E ele vai tirar, porque você não está em qualquer lugar, você está na terra santa, você está na terra prometida. E aí Deus puxa um diálogo com esse Moisés, e quando Deus fala sobre o propósito que ele tinha de levá-lo de volta ao Egito, ele vai relutar. No início ele queria lá atrás, agora Deus quer, mas Moisés não se sente capacitado, e ele diz: Senhor, deve ter alguém melhor do que eu, deve ter alguém que cante melhor. Já não há mais uma disputa por querer fazer, mas por permitir que outro faça. Eu acho interessante, pastor Beto, que todas as vezes que eu chamo, quase todas as vezes, se não todas, que eu convido alguém para trabalhar, a pessoa diz assim para mim: pastor, não tem ninguém melhor do que eu? Eu acho que aqui vocês não dizem isso, né? E eu sempre dei uma resposta pronta para isso. Eu digo: tem alguém melhor do que você, tem alguém melhor do que a mim, tem alguém melhor do que nós dois juntos. Mas o Senhor hoje, Ele não está à procura do melhor, Ele está à procura daquele que é servo, daquele que se oferta, daquele que se entrega para ouvir a voz de Deus. Aleluia! O Moisés, ele se opõe à vontade de Deus. Não é que ele não quer que Deus faça, ele não quer que Deus faça através dele, porque ele agora não é mais príncipe, ele está no deserto, as mãos calejadas do cajado, a cabeça, o rosto, o cabelo queimado do sol, os pés sujos, mas Deus chama quem está esquecido, porque podemos ser esquecidos pelos homens, mas jamais seremos esquecidos pelo céu. Quando Deus diz para Samuel ir à casa de Jessé, porque ele tinha um rei ali, ele tinha um rei na casa de Jessé, e aí o Samuel vai, e aí Jessé, ele tem lá os seus filhos, ele chama, e vem cada um mais bonito do que o outro, mais alto, mais forte, homens de guerra, e ele olha, e ele diz: Eliabe, não, esse dá, esse vai, e Deus vai dizendo não, sucessivamente o Senhor diz não, para todos os que estavam ali. Jessé não havia se esquecido de Davi, Davi não tinha capacidade para estar ali, porque na mente de Jessé, Samuel não foi lá ungir rei, Samuel foi lá convocar para a guerra. Com 17 anos não podia ir para a guerra, então na mente do pai de Jessé, Davi não tem capacidade para participar daquela reunião. Ele deixa Davi cuidando das ovelhas, ele deixa Davi, como disse o próprio Deus, atrás das malhadas, das que não tem tanto valor, mas Deus não aprova o que o homem aprova, porque Deus vê coração, Deus não vê aparência. E aí Samuel se vê obrigado a dizer para Jessé:
porventura, você tem mais algum filho? Porque senão Deus se enganou. E aí Jessé disse, eu tenho um menino, é Davi, ele cuida das ovelhas. Se você for no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, tem as qualificações de Davi. Quando Saul fica endemoniado, alguém diz, eu conheço um dos filhos de Jessé, ele sabe tocar bem, tudo que tinha para fazer, não fazia de qualquer maneira. Ele termina das 7 qualificações de Davi dizendo, acima de tudo, o Senhor era com ele. Não há qualificação maior para um servo de Deus, uma serva de Deus, do que ter o Senhor sobre a sua vida. Então o Moisés, ele está nessa condição de esquecido dos homens, de esquecido do Egito. Talvez nem a sua família se lembrava mais, pensava mais, porque são 40 anos. 40 anos. Eu sempre, até que faz tempo que eu não vejo, mas me emocionava com facilidade quando eu via aqueles encontros de pessoas que não se viam, alguém que veio do Nordeste, do Norte, aqui para o Sudeste, e depois de 30, 40 anos, conseguiu voltar, e aí aqueles programas de televisão, conseguia encontrar lá no fundão, ia lá com uma van, então você tem um irmão? Tem, como é que ele era assim, tem um filho, e de repente aproximava aquelas duas pessoas, e elas não paravam de soluçar, de choro, de reencontrar. Talvez não houvesse mais lágrimas, mais esperança na família de Moisés. Talvez eles diziam, olha, nós escondemos, nós tentamos, mas nós deveríamos tê-los segurado aqui, nós não deveríamos tê-lo colocado no Nilo, não deveríamos ter permitido que ele fosse para o palácio. Se ele estivesse aqui conosco, se ele estivesse no nosso meio, talvez nós ainda o teríamos aqui vivo, mesmo que fosse escravo, fazendo lajotas, tijolos, catando palha. Eles não sabiam que de Deus, irmãos, ninguém passa desapercebido, que de Deus ninguém se esconde, ninguém pode esconder. Talvez você está aqui nessa noite, mas está com um problema em sua casa, ou no casamento, ou algo que você diz, Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor, o Senhor não está vendo a condição do meu casamento, do meu filho, o Senhor não está vendo a condição que eu estou emocionalmente, como eu vivo, Senhor, o Senhor não se importa. Os discípulos, quando estavam no barco, que em Marcos capítulo 5, o barco vira, não vira, e enche de água, e Jesus dormindo, e eles então, homens experientes, eles despertam Jesus, e dizendo, Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não tem carinho por nós? Nós vamos morrer, Senhor. E Jesus havia dito para eles, nós vamos para o outro lado. Jesus dormiu, irmãos. Poucas pessoas levam travesseiro para o barco. Tinha travesseiro porque Jesus sabia aonde ele iria chegar. Faltou fé para os discípulos, como falta fé para nós, de sabermos aonde nós iremos chegar, quando o Senhor dá uma palavra sobre a nossa vida. Quando o Senhor diz, nós vamos para o outro lado, tudo que os discípulos tinham que pensar, não importa o mal, não importa o vento contrário, não importa a tempestade, não importa o mar revolto, o que importa é que o Senhor disse, nós vamos para o outro lado. Agora, irmãos, do ponto de vista de Deus, é fácil nós sabermos o que Deus tinha no coração. Mas quando eu pensei nesse texto, eu fiquei pensando no ponto de vista de Moisés. Porque quem nunca pensou, quem nunca sentiu que eu não sirvo mais para nada? Quem nunca sentiu que talvez já tenha feito tudo o que tinha que ser feito? E que deu, que basta? Quem nunca quis pôr um ponto final em uma história que, na verdade, não estava acabada? O máximo que poderia ser posto era um ponto e vírgula, porque há uma continuidade, há um desejo de Deus de continuar essa história. O Moisés, ele estava lá e no meio de cabras, no meio de ovelhas, no meio de pedras,
No Egito ele vivia no meio de pedras, mas eram pedras preciosas. No deserto não tem pedra de valor. Tem pedras que machucam, tem pedras que ferem. Mas num dia qualquer, pela manhã, quando ele sai com as ovelhas, ele vai para uma região montanhosa, onde fazia sombra e brotava algum mato, alguma planta, e ali ele podia também ter um pouco de refrigério. Acontece algo que era comumente acontecer, a sarça incendiar-se, porque era um arbusto seco, e o sol às vezes incendiava, o próprio sol fazia com que elas esquentassem e pegasse fogo do nada, mas era tão seco, que o fogo que acendia, as devoravam rapidamente. Mas naquele dia ele viu algo de diferente, irmãos. Aquela sarça pegou fogo, mas ela não se consumia. E ele então fica curioso, ele diz, é algo maravilhoso, uma sarça que queima, que pega fogo, mas não queima, ou que queima e não se consome. Então ele se aproxima, e todo o diálogo, o encontro com Deus, acontece nesse aproximar-se. E é sobre isso que eu fiquei pensando, porque talvez, irmãos, nós estejamos como Moisés, achando que tudo acabou, que Deus não conta mais com a gente, que Deus não tem mais plano, projeto, propósito, promessa sobre a nossa vida, e talvez nós nos assentamos como meros espectadores na cadeira, no assento aqui na igreja, pensando que não tem mais o que ser feito. Mas hoje o Senhor vai queimar no teu coração essa sarça novamente, e ela não vai apagar com facilidade, porque quem vai acendê-la, quem vai incendiar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Diga assim, a sarça ainda queima. O Espírito Santo ainda queima o coração da igreja. O Espírito Santo ainda queima o coração de jovens. O Espírito Santo ainda queima o coração de homens, de mulheres, de anciãos, de gente que são assentados após a morte de Jesus. Os discípulos, eles ficam meio que sem saber o que fazer, mas havia uma palavra para que eles ficassem numa determinada localidade. E aí eles ficam meio que perdidos, mas num dia eles se reúnem. Quando a palavra é dita, havia 500 pessoas, mas nesse dia não estavam em 500, estavam em 120 pessoas, e eles estavam orando, e a condição que eles estavam eram assentados. Enquanto eles oravam assentados, diz a Bíblia lá em Atos 2, que o Espírito Santo desceu. Que o Espírito Santo veio como chamas de fogo. Sabe, irmãos, eles haviam perdido a referência, eles haviam perdido a presença do Cristo, do Deus feito homem, do Deus encarnado. Eles perderam o contato visual, perderam o contato audível, porque todos os dias, quando eles não se aproximavam, de longe, eles ouviam a voz de Jesus, eles sentiam, sabiam como era o cheiro de Jesus, a voz de Jesus. O próprio Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Irmãos, então naquele dia, eles nem todos foram, nem todos estavam, mas todos que ali estavam foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Eu talvez pregue para uma pessoa aqui nesta noite, para não desistir do que Deus fez, do que Deus quer fazer na sua vida. Eu talvez pregue para uma pessoa aqui nesta noite, para dizer que a sarça vai queimar de novo no teu coração, que mesmo, sabe, a fuga para outros lugares, a tentativa de fugir da presença de Deus, na verdade só te trouxe para um lugar que Deus queria te encontrar. Talvez você tenha vivido anos de sequidão, anos de deserto, mas na verdade, como Deus tem a sua presciência, Ele sabe de tudo, você não está em outro lugar, senão na onde o Senhor queria te encontrar. Moisés não podia estar na casa de Jetro, Moisés não podia estar na sua casa naquele dia, Moisés não podia estar à beira
do Nilo, naquele dia, ele tinha que estar no lugar que era a terra da promessa, a terra dos acontecimentos, a terra chamada por Deus de terra santa. Aleluia. Até hoje esse lugar é marcante. Em 2014, eu e minha esposa, nós fomos, em dezembro de 2014, nós fomos para Israel. E eu levei um amigo que a gente dá cor assim, para quando alguém é pegado demais, né? Aquele ali é corintiano roxo, é defeito, né? Aquele ali, enfim, e ele é católico roxo, se eu posso dizer assim. E esse senhor, ele foi conosco para Israel. E quando nós chegamos lá em Israel, nós descemos em um lugar que nós fomos. Ele me pegou no meu braço e ele disse assim: Renato, eu olhei para ele estava chorando. Ele estava chorando. Nós chegamos próximo do muro das lamentações. E ele chorando, ele disse: Renato, o que está acontecendo comigo? Só que eu também estava chorando. Sabe, irmãos, tem lugar que é tão marcado por Deus, que até quem não o conhece é capaz de senti-lo. Tem lugar que a presença de Deus é tão notória, que até quem, sabe, só ouviu falar, é capaz de sentir a glória dEle. E eu sei que ela está nesta noite, neste lugar. Aleluia. Permita que, mesmo no vale do esquecimento, a sarça venha queimar no teu coração nesta noite, e você possa ouvir a voz de Deus, convidando você, chamando você pelo teu nome, chamando você. Quando Deus chama Moisés, ele responde para Deus, assim como Isaías respondeu a Deus. Qual foi a resposta que ele disse? Eis-me aqui. Você tem coragem de dizer para o Senhor que você está aqui nessa noite: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa o teu servo, fala comigo, fala que eu ouço, aleluia, o que o Senhor quer. Sabe, e o Senhor não abre mão de você, o Senhor não abre mão da tua história, da tua vida. Eu tenho um amigo, um conhecido lá em Londrina, o pastor Wilson Tinonim. Ele é um dos homens que tem programas mais de 3 programas de radiofônico, em mais de 300 emissoras de rádio, retransmitem o programa dele. Um homem conhecido no Brasil, já pregou fora do Brasil, e um dia ele estava pregando sobre aquele texto que Deus mandou Abraão partir os animais no meio, porque havia a parte de Deus e a parte de Abraão, e havia os abutres que queriam pegar. Houve uma sombra, uma nuvem densa, escura naquele dia, o sol se apagou, mas Abraão não desistiu, e ele estava pregando sobre isso, dizendo que Deus, tem as suas, e Deus não aceita nada pela metade. Abraão tinha que cuidar de tudo, Deus não aceita nada pela metade. Tinha um homem que tinha metade do seu corpo amputado, e ele veio para a frente do altar e ele disse: pastor, hoje eu vim aqui na igreja porque eu queria aceitar Jesus, mas o senhor está dizendo que o senhor não aceita uma pessoa pela metade. E ele disse: Deus não aceita uma pessoa inteira que se entrega pela metade, mas Deus aceita uma pessoa pela metade que se entrega por inteiro. Aleluia. Talvez você tenha metade de uma história hoje, talvez você tenha apenas metade do ânimo, metade da força, porque era 2/3 da vida de Moisés que se passaram. Uma pessoa de 80 anos de idade, se tivéssemos alguém aqui de 80 anos de idade hoje, nós diríamos, se ela quisesse trabalhar, nós diríamos: irmã, só ora, não limpa a igreja não, não fica irmã, senta, não fica na porta da igreja não. Não, a irmã, ela tem cara de 48. Eu ouvi uma história que um pastor assumiu a igreja, e tinha uma senhorinha de idade que limpava a igreja, mas ela era muito idosa. Ele disse: não vamos contratar alguém, e tira ela, porque não é justo. E poucos meses depois, aquela igreja definhou, e o pastor foi buscar uma resposta: Senhor, por que está acontecendo? E o Senhor se revelou a ele em sonho e disse: é porque a minha serva, ela não limpava a igreja, ela abençoava. Você pode contratar gente para fazer
profissional, mas para abençoar é aqueles a quem Deus chama. E tem Moisés aqui nessa noite que está vivendo um deserto existencial, mas o Senhor veio à tua procura, aleluia! Hoje o Senhor te chama de novo, hoje o Senhor te quer de novo trabalhando. Hoje o Senhor te vocaciona, hoje o Senhor te levanta, hoje o Senhor te sustenta. Não negues, não coloque pontos para Deus, de que você não sabe fazer, de que você não sabe falar, de que tem alguém melhor, de que você não é a pessoa certa. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, você será eu lá no Egito. Olha aqui a autoridade, você será, aleluia, você será chamado por Deus e levará a palavra de Deus. Você não pode negar, não pode renunciar, nem abandonar o que Deus tem feito. Que hoje esse fogo pegue o teu coração, que hoje esse fogo queime diante dos teus olhos espirituais, que hoje esse fogo incendeie a tua alma, e que você possa ouvir mais uma vez, ou a primeira vez, se for necessário, o Senhor chamando o seu nome. Talvez você tenha vivido uma vida perdida em bares, em jogatinas, em bebedice, em prostituição, mas hoje o Senhor quer queimar a sarça diante de você, aleluia, e quer chamar você, vem para fazer a obra, vem para ser um libertador, vem para ser alguém enviado por Deus, aleluia, enviado pelo Espírito Santo de Deus. Oh Deus, fecha os teus olhos por um instante. Deus não pode adoecer. Deus não pode adoecer. Deus não pode sofrer de Alzheimer, nem de amnésia. Mas Deus tem uma imensa capacidade de pegar o nosso passado sombrio e jogar nas profundezas do esquecimento. E Ele tem a capacidade, se alguém perguntar, ou se a sua consciência perguntar, e os meus pecados, você ouvirá do Senhor: eu não me lembro mais, porque eu lavei com o sangue do meu filho lá na cruz, no Calvário. Aleluia, aleluia. O Senhor esquece passados, porque Ele constrói o presente e o futuro. E hoje o Senhor está chamando pessoas neste lugar que se disponham a fazer a sua vontade, a fazer a sua obra. E eu quero orar. Primeiro eu quero perguntar: tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer voltar-se para Jesus? Se você tiver alguém, só levantando de suas mãos, eu quero orar para você. Todo mundo da igreja, todo mundo está firme com Jesus, amém. Mas se não tiver alguém que quer voltar, você não vai morrer amanhã, você não vai morrer essa semana, mas você não tem por que deixar para outro dia aquilo que você tem que fazer agora. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então eu pergunto: tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar, que quer restaurar? Aleluia, amém. Não tem, eu quero orar. Tem alguém que ao ouvir essa palavra sentiu que o Senhor tem chamado você? O Senhor já falou com você no decorrer desses dias. O Senhor tem te chamado, mas você não se sente pronto, não se sente capacitado. Se houver, eu quero orar por você. Eu não me preocupo se não vier ninguém. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. O resultado, quem produz é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém nessa noite que queira dizer: Senhor, eis-me aqui, meu coração quer queimar, Senhor, para fazer a tua vontade, aleluia. Venha para frente, eu vou orar por você. Aleluia, Jesus. Aleluia, que o Senhor te ache. Que o Senhor te ache no meio da dor, que o Senhor te ache no meio do esquecimento, que o Senhor te encontre no meio do deserto, que o Senhor te encontre, sabe, talvez num dia difícil, mas que o Senhor te ache. Que o Senhor te ache no meio do abandono, no meio da traição, no meio da rejeição.
Que o Senhor te ache no meio da decepção, no meio de tragédias, no meio de percas, no meio de prejuízo financeiro, de prejuízo emocional, de prejuízos em relacionamentos. Que o Senhor te ache no vale do esquecimento, que o Senhor te ache e que Ele faça queimar o teu coração nesta noite. Aleluia. Meu Deus, apresenta as tuas filhas que vêm diante do altar. Meu Deus, assim como o Senhor encontrou Moisés, que o Senhor também encontre esses corações hoje. Ó Deus, e que o Senhor se revele ao coração das tuas filhas, da igreja do Senhor. Oh Deus, faz de novo. Oh Senhor, faz de novo. Chama de novo. Oh Deus, sela de novo. Marca de novo. Restaura de novo. Envia de novo, ó Deus. Oh Deus, desperta de novo, traz sonhos, traz visões, traz, ó Deus, revelações ao coração das tuas filhas, ao coração da tua igreja, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que seja um novo tempo, uma nova história, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.